Senhor Todo-Poderoso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado porque além de o Senhor estar no céu, o Senhor está aqui também nesse lugar. Mas mais importante ainda, o Senhor está querendo habitar no nosso coração e eu tenho certeza que nós estamos abrindo, Senhor, nosso coração para o Senhor entrar. E a Tua palavra diz que quando nós buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor com certeza permitirá ser encontrado. Por favor, Senhor, se apresente a cada um aqui. Manifeste Sua obra, Senhor, em nossa vida. Não aceitamos, Senhor, estar da mesma forma que estamos. Queremos ser transformados, Senhor. Queremos aprender a fazer a Tua vontade. Efetue em nós, Senhor, o querer efetuar, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor Deus, por favor, muito obrigado pelo carinho que o Senhor tem tido a cada dia com nossos irmãos aqui no Japão. Obrigado porque o Senhor foi buscar algumas pessoas que até então desconhecidas para o Saulo, para o João, para mim, mas que para Ti nunca foram esquecidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer salvar a todos. Isso depende de nós aceitarmos. Mas a Tua decisão hoje é de mais uma vez apresentar o convite para a salvação. Que todos venham aceitar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito fragilizado. Está parecendo que está no hospital, estou jogando o senhor para lá e Uma boa tarde. Konnichiwa. Aprendi, vocês estão pensando aqui. Eu já sou um japoneguinho, gente. Já sou um japoneguinho. Como a Aline disse, era para nós estarmos na África. Mas a África não nos aceitou porque nós seríamos simplesmente mais um neguinho lá. Mas aqui, eu me sinto diferente. Não sei porquê, me sinto diferente aqui. E me sinto muito bem, graças a Deus. Uma satisfação imensa para mim. Não foi meu projeto, mas é um projeto de Deus e eu escolhi na minha vida aceitar a vontade de Deus sempre. E deixar Ele guiar a minha vida. E desde que eu escolhi isso na minha vida, eu não tenho me arrependido. Fácil é? Não. Nesse processo de aceitar fazer a vontade de Deus, muitas vezes existem algumas lágrimas, algumas feridas, medos, tristezas, porque nós não enxergamos como Deus enxerga. Se nós pudéssemos ter a macrovisão que Deus tem, com certeza sempre escolheríamos fazer a Sua vontade sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. A ótica de Deus é totalmente diferente da nossa. Eu costumo brincar até mesmo com uma ideia, não minha, mas de um professor meu chamado Rodrigo Silva. E ele tem uma visão muito interessante que a ótica de Deus é como um garoto olhando um grande gibi. E de repente o super-herói no começo apanha, pá, 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 e apanha, e apanha. E de repente aquele garoto pega o gibi, começa a folhear e chega no final rapidinho, ele lê de trás para frente. E quando ele olha lá, o que acontece? O super-herói sempre vence. Sempre vence. Nunca o super-herói perde. E de repente ele volta, viu que o super-herói venceu de novo, ele volta para o início. E ele começa assim. Se você soubesse o que vai acontecer com você, você ficaria pianinho, ficaria quietinho. Eu já sei, você vai ser derrotado, inimigo, de novo. Essa é mais ou menos a ótica de Deus. A ótica de Deus ela é diferente da nossa. Só que muitas vezes temos medo. E muitas vezes o medo nos impede a dar um passo de fé. Um passo de fé. Muitas vezes o medo impede nós tomarmos algumas decisões que realmente vão mudar a nossa história diante de Deus. Muitas vezes queremos limitar o tamanho de Deus, o poder de Deus.
simplesmente por causa do nosso medo. Pensamos que Deus age conforme nós agimos, diante das nossas próprias limitações. Mas a ótica de Deus é totalmente diferente da nossa ótica. A visão de Deus é totalmente da sua visão. O poder de Deus é totalmente diferente do tamanho que você pensa que Ele é. Ele é muito maior. Muito maior. Somos simplesmente algum grão de areia nesse tão imenso mar. Mas Ele se preocupa exatamente com esse grão de areia. E quando você pensa no seu tamanho, Ele sabe exatamente quem é você, o seu DNA, sabe exatamente quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Alguns ele já fica até mais fácil, porque tem uns que não tem mais nada na cabeça. Mas Ele sabe exatamente os fios de cabelo que você tem na cabeça, sabe exatamente o seu nome, seu sobrenome, seu tipo sanguíneo, sabe os seus medos, suas alegrias, suas frustrações, sabe muitas vezes quem é você realmente quando ninguém está te olhando, sabe quem é você quando está no seu quarto, sabe quem é você que diante das pessoas está sempre sorrindo, é o amigo, é o camarada, está no meio da cerveja, você é o fera, você é o legal, você é o bacana. Mas quando você entra no seu quarto, Ele sabe quem é você. Um baita do menino, se escondendo dentro de uma grande armadura, com muito medo das pessoas identificar que na verdade você é um tremendo de um homem, de um menino frágil. E no seu quarto, muitas vezes, Deus tem percebido as suas lágrimas, as suas angústias e as suas necessidades. Deus sabe. Nesse momento eu quero compartilhar com vocês uma história que ela faz toda a diferença na minha vida. Uma história muito especial para mim. E essa história, ela faz sentido tanto na minha vida que sempre Deus me fortalece através também dessa história. Você tem Bíblia aí? No livro de Josué, no capítulo 1. Josué, no capítulo 1, tem uma história que talvez você já leu, mas eu vou falar porque ela faz sentido na minha vida. Deus escolheu essa mensagem para nós nessa tarde. Josué, no capítulo 1. Um passo de fé. Passos de fé. Se eu fosse colocar de repente aqui, eu diria que é uma baita de uma palestra motivacional. De Deus para o homem. Sempre que Deus lança um grande desafio na sua vida, sempre Deus vai deixar uma mensagem. Não de esperança, mas de certeza para você. Sempre quando Deus lançar um grande desafio na nossa vida, fazer um convite especial em nossa vida, pode ter certeza que Deus ele vai deixar uma mensagem de amizade, de confiança, uma mensagem de certeza que Ele estará ao seu lado. As empresas pagam caríssimo para fazer uma palestra, para ter uma palestra motivacional. Falo isso porque eu já fiz bastante. Elas pagam bem para isso. Deus aqui deixa uma mensagem para Josué. E você saber antes quem era Josué, você talvez não precisa ler, mas eu gostaria de ler aqui em Deuteronômio, capítulo 34, que vai trazer a introdução para o próximo passo. Deuteronômio 34, 7, fica aí em Josué. Eu vou só ler para você entender. Diz assim: Moisés tinha 120 anos de idade. Mas antes de ler, eu gostaria de orar. Antes de ler, eu gostaria de orar. Santo e bondoso Deus, nos dê discernimento, Pai, suficiente para compreender qual é a Tua boa vontade para a nossa vida nesse dia. Por favor, Senhor, faça com que todos aqui compreendam qual é a Tua vontade na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período
de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. No capítulo 1 de Josué, continua a história. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Pare um pouco aqui. Quando Deus chamou Josué, Moisés já havia morrido? Quando Deus chamou Josué, Moisés já havia morrido? Josué, na verdade, ele é um grande auxiliador de Moisés. Moisés era o grande líder do povo de Israel. Tanto é que, se você ler o contexto, diz que não houve profeta como Moisés. Moisés foi um homem muito respeitado, um profeta fantástico, um homem de Deus. E Deus chamou Moisés lá no deserto e falou assim: Moisés, eu tenho uma missão para você. Você vai guiar esse povo, vai tirar esse povo da escravidão do Egito e vai levar à terra prometida. Quanto tempo Moisés ficou no deserto daquele povo? Cerca de 40 anos, mais ou menos, é isso? 40 anos peregrinando ali no deserto. Agora Deus vem e a Bíblia diz que Moisés não estava morto. Moisés estava com 120 anos, mas não era um velho capenga. Não era um homem caindo aos pedaços. Ele estava cheio de vigor, o seu olhar ainda enxergava muito bem. Moisés estava cheio de vigor. Mas por que Deus chamou Josué quando ainda Moisés estava vivo? Sabe por quê? Para que Moisés colocasse as suas mãos sobre Josué e ele o consagrasse. E para que todo o povo soubesse que Deus o havia chamado. Deus havia chamado Josué. Josué não poderia simplesmente surgir e se intitular como líder. Deus escolheu um outro homem, que era Josué. Agora Deus chega para Josué e chama Josué para uma missão muito especial. Josué havia experimentado as mesmas dificuldades que Moisés havia enfrentado. Josué experimentou do maná. Josué havia experimentado também da água amarga. Josué viu o povo reclamando, um povo cruel, um povo ingrato muitas vezes. Agora Deus chega para esse homem e fala: Josué, agora tem uma missão para você. Está vendo esse povo que Moisés guiou até aqui? Agora eu preciso que você pegue esse povo e guie até a terra prometida. Só que aqui entra a parte muito importante. Eu quero fazer um apelo para você. Todas as vezes que eu mencionar o nome Josué, na verdade não vai ser mais Josué, vai ser o seu nome. Então eu quero perguntar o seu nome, Josué. Qual é o teu nome, Josué? Exatamente, mencione o teu nome. Qual é o teu nome, Josué? Qual é o teu nome, Josué? Então quando eu mencionar Josué, você vai falar qual nome? O seu nome. Você está entendido? É o seu nome. E agora Deus vem, fala com Josué. E da mesma forma, Deus fala também conosco hoje. E aí Deus chega para Josué e fala: assim como estive com Moisés, estarei com você, Josué. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É interessante que dentro do sistema hebraico a repetição